Que leitura é que está a fazer deste resultado? Eu acho que os ingleses decidiram chegar o fósforo ao fogo. O fósforo era o referendo. O fogo é a situação em que se encontra a Europa. Porque se nós pensarmos bem, e com alguma distância e rigor, o que é que os cidadãos que olham para o funcionamento da Europa veem nestes últimos tempos, ou até anos? Veem uma crise dos refugiados que envergonha a Europa e que colapsou o processo de decisão da Europa. Todos os dias. Veem atentados terroristas em solo europeu com uma incapacidade da Europa coordenar uma política de intelligence e de segurança que possa prevenir estes atentados. Infelizmente isto acontece com demasiada frequência. E o recrutamento dos terroristas agora é feito nos bairros ao lado dos bairros onde os outros europeus vivem. Vêem uma competitividade da economia europeia muito fraca. E, em particular, os ingleses sabem que a economia inglesa, que é mais flexível, cresce mais do que a média europeia. Veem que aquilo que nós nos habituámos a pensar, ou seja, o crescimento, permite manter o pacto social, que, por exemplo, relativamente aos jovens, isso não é verdade. Ou seja, é possível até um país como a Espanha crescer 3% e ter 40% de desemprego juvenil. Mas, aparentemente, de acordo com os dados disponíveis, os jovens votaram maioritariamente a favor da permanência na União Europeia. Sim, mas eu seria muito cuidadoso, porque esses dados são feitos por sondagens. Ora, as sondagens falham redondamente em muitos sítios, incluindo no Reino Unido, como ontem ainda aconteceu. Sobretudo no Reino Unido. Embora lá eles tirem consequências disso. Depois há uma coisa que é, nós temos um problema aberto na fronteira com a Rússia, que é o nosso maior vizinho, e temos um problema dramático na fronteira sul com os países do Magreb e com os países islâmicos. E, portanto, tudo isto junto, mais um fator, que é provavelmente o mais dramático neste momento, que é, uma pessoa olha, seja à esquerda, seja à direita, seja no norte da Europa, seja no sul da Europa, onde é que estão lideranças europeias em que uma pessoa possa dizer tem estatura de mulher ou homem de Estado, está forte politicamente, sabe o que quer e tem uma visão para a Europa. Ora, neste momento, os ingleses também percepcionaram isso. Ou seja, a Europa do lado continental está fraca. Sim. É disfuncional. E as lideranças estão todas em ciclo praticamente descendente. Incluindo, atenção, a liderança que nos últimos anos foi governando os assuntos europeus, que era a liderança alemã, e que está ameaçada pelos eurocéticos na Alemanha. Mas, isto do lado, se quiser, do lado europeu. Do lado inglês também há uma coisa, quer dizer, este era o pior momento, acho que é claro que este era o pior momento para pedir um sim à Europa. Sim. E o povo que mais dificilmente daria sim eram os britânicos, como é evidente, porque são os mais eurocéticos, desde sempre. E porque ninguém vai convencer os ingleses, e este ponto eu acho que é relevante, ninguém vai convencer os ingleses que eles não são capazes de andar sozinhos. Os ingleses têm a língua franca do mundo, têm a Commonwealth, de que a Rainha de Inglaterra é chefe de Estado numa série de países com quem têm afinidades eletivas, têm uma moeda que ontem que está a desvalorizar, mas que, assim como hoje desvaloriza, amanhã pode valorizar, que é uma moeda forte e respeitada, que é a Libra. E é muito má ideia pessoas de fora irem dizer aos ingleses como é que eles devem votar. Sim. Porque é contraproducente. Sim, não costumam gostar. Ninguém gosta, de resto. Há uma história, se me permite, que talvez os telespectadores dá para perceberem a relação que o Reino Unido tem com a Europa. Ou o Reino Desunido, mas já lá iremos. Sim, certo. E é uma história que ficou conhecida no jornalismo. Havia uma tempestade grande no Canal da Mancha. No dia seguinte, um dos melhores jornais ingleses, isto no século passado, publicou uma primeira página que diz tudo. A Europa está isolada. Não eram eles que estavam isolados. Eles achavam que era a Europa que estava isolada. Portanto, a relação deles com a União, por isso é que eu ontem dizia, a senhora Thatcher nunca convocou um referendo. Mas isto agora aconteceu. E temos aqui um primeiro esboço de reação, que é Angela Merkel, que convocou para uma mini-cimeira em Berlim, para a próxima segunda-feira, o presidente francês, o primeiro-ministro italiano, o presidente do Conselho Europeu, curiosamente não o presidente da Comissão Europeia, Juncker. Surpreendeu essa ausência? Não, aponta para uma lógica intergovernamental e não para uma lógica que considera as instituições europeias. O Presidente do Conselho é o Presidente dos Estados-membros do Conselho, o Presidente da Comissão tem uma autoridade própria.
Pois, eu Mas devo dizer... vemos aqui algum sinal daquilo que ouvimos há pouco dizer o atual presidente do Conselho, que dizia o que não te mata torna-te mais forte. É possível acreditar que isto pode não matar a Europa, mas vai tornar a Europa mais forte? Eu gostaria que isso fosse verdade, mas mantenho a opinião que dei ontem, talvez de uma forma mais diplomática. Acho que é o princípio do fim. E achei que esta primeira reação não foi muito avisada, porque o Reino Unido decide... Vamos lá despachar isto depressa, então. Não, é a ideia de que se vai convocar uma reunião do diretório. Sim. É claro que com o argumento que são os países fundadores. O problema que está colocado para toda a Europa. Mas fundadores da Comunidade Económica Europeia. Neste onde momento, ela já vai. há 28 Estados na União Económica Europeia. Desde ontem, 28 menos 1. 27. É evidente que se quer protagonizar uma reação, uma resposta ou uma visão europeia, não se começam a reunir grupinhos. Nem se começam a fazer cimeiras trilaterais ou quadrilaterais. É o conjunto. Imagine como é que povos excluídos destas reuniões sentirão este tipo de notícia. Não é a melhor maneira. A Europa ou se faz com todos, ou se faz por diretório, acabará por quebrar em muitos lados. Mas é isso que está a indiciar... Não, ouça, é assim. Eu acho que nisto há uma figura do direito de família que talvez explique, que provavelmente interessa bastante às pessoas saber o que é que vai acontecer a partir de agora. Não é? Certo. Bom, primeiro, as duas partes. Bom, na verdade ninguém sabe porque não... Nem mais, é isso que eu ia dizer. As duas. Nós entramos num objeto voador não identificado, Certo, digamos assim. certo. Nunca foi experimentado. Só isso recomenda alguma prudência. Depois, há outra coisa que é assim, há uma figura do direito de família que é, o divórcio vai haver. Agora o divórcio ou é amigável ou é litigioso. É evidente que pode haver umas declarações iniciais muito tronitroantes, mas ponhamos os pés no chão. O Reino Unido é a quinta economia do mundo, a segunda da Europa, a mais competitiva economia de serviços da Europa, o segundo maior exportador de serviços do mundo, o maior destino de investimento estrangeiro na Europa, 15% do PIB da Europa. E, portanto, os factos vão, diria eu, fazer o seu caminho. Eu dou-lhe 2 ou 3 exemplos práticos. Nós somos aliados do Reino Unido na NATO. Nós, europeus. Sim. O Reino Unido é provavelmente um dos poucos Estados europeus que tem um dispositivo de segurança e militar capaz de atender às necessidades e às ameaças que existem hoje. Vai haver uma ruptura completa. Para o Reino Unido e para a União Europeia, o nível de comércio entre as partes é absolutamente decisivo do ponto de vista da criação de riqueza num lado e no outro. Eu acho que os discursos de ruptura completa não durarão muito tempo, porque depois as pessoas querem fazer comércio. Porque a realidade falará mais alto. Bom, depois chamaria ainda a atenção de uma coisa. A Alemanha ficou numa situação particularmente crítica, porque a Alemanha tem uma economia que fez reformas, que é flexível, que é competitiva, embora não cresça muito. Quem é o único aliado que a Alemanha tinha para tornar a Europa mais competitiva, para tornar a Europa mais flexível e, portanto, capaz de crescer na globalização? Era o Reino Unido. E, portanto, quando nós vemos, olhamos para as lideranças europeias, repara uma coisa, a Angela Merkel é com certeza uma liderança forte, mas está ameaçada pelos eurocéticos na Alemanha. O presidente Hollande é o mais impopular de sempre em França. Renzi, em Itália, tem como chefe da oposição, com 30% dos votos, um cómico eurocético. Bom, e, portanto, olhando para as lideranças, a safra não é, como diria o professor Adriano Moreira, não é uma grande safra. Mas é a que temos. É a que temos. Paulo Portas, não leio em nenhuma opinião em toda a Europa que considere que a construção destes últimos anos do projeto europeu esteja a correr bem. Não, de certa forma acabou por dizê-lo agora mesmo. Que temos assistido a uma progressiva atribuição de poderes tradicionalmente soberanos dos Estados-membros, dos países-membros, e que têm sido transferidos para direções gerais. A DGCOM, por exemplo, passou a ter lugar nas notícias em Portugal sobre o sistema bancário de uma forma avassaladora. Outros organismos da União Europeia, liderados por tecnocratas que não foram eleitos pelo voto direto dos cidadãos de nenhum país. O que lhe pergunto é, enquanto membro do Governo de Portugal, como é que sentiu essa pressão no sentido da decisão se transferir do país e dos líderes legitimamente e democraticamente eleitos para os tecnocratas de Bruxelas?
Eu acho, José Alberto Carvalho, eu acho que as pessoas saberão que as circunstâncias em que eu, pela minha parte, fui chamado a governar o país eram circunstâncias completamente de emergência. Ou seja, a pergunta é certa, ou seja, há evidentemente excesso de burocracia, excesso de regulamentação, excesso de interferência de entidades não eleitas, mas os países ou se põem a jeito ou não se põem a jeito. E o que aconteceu a Portugal foi que, com um problema de dívida e de déficit, se pôs a jeito de incumprir regras básicas da União e de depender de quem nos emprestava dinheiro. Eu, quando fui chamado ao governo, já isso tinha acontecido, como sabe. Competiu-me procurar dar o meu contributo para tirar o país dessa situação. Ou seja, países com a dimensão de Portugal, ou a escala de Portugal, como a Holanda, funcionam muito bem. A Irlanda já está a crescer outra vez muito. O problema é não se porem a jeito de outras entidades, particularmente não eleitas, disporem ou até quererem mandar nas nossas próprias questões. E, portanto, com toda a fraqueza, dou-lhe razão, mas há muitos países que sobrevivem a isso bem. Se se colocam numa situação de dependência, particularmente se não têm dinheiro, e entram em falência, depois também não é possível queixar-se muito. Agora, há um ponto, se me permite, que eu gostava de chamar a atenção, que eu acho que é a coisa mais... Já ontem falámos nisso, mas que é, e que se verificou hoje. Um dos problemas maiores deste referendo, e atenção que no Reino Unido, que é provavelmente a melhor democracia parlamentar da Europa, só houve 2 referendos nacionais em centenas de anos. Referendos locais houve mais. Mas referendos nacionais só houve 2, perdão. Isto é estranho à cultura institucional do Reino Unido. Mas, para além de haver um processo de desagregação possível da União Europeia, há também uma desagregação do Reino Unido. Nós ontem, e esse é muito perigoso, por causa daquilo que eu chamaria o efeito réplica. Ou seja, a ministra primeira da Escócia está a apresentar o caso dela de uma forma muito inteligente. O Reino Unido votou contra, mas quem votou contra foi a Inglaterra. Eu, Escócia, quero ficar na Europa. E obrigam-me a sair do Reino Unido para eu poder ficar na Europa. É este o caso que ela vai apresentar e é muito difícil de contrariar isto. Mas só que este ponto, a forma como a Europa vai reagir a esta questão da Escócia é determinante. Porque no dia seguinte, os catalães acham que há uma forma de sair de Espanha e ficar na Europa. No dia seguinte, os lombardos acham que há uma forma de deixarem de pagar o sul de Itália e ficarem na Europa. No dia seguinte, a Bélgica, que é um casamento incomunicável ou incomunicado entre os valões e os flamengos, tem um problema. Ou seja, a Europa, que nos ajudou, e este ponto é porventura um sinal de alguma memória histórica que eu queria deixar. As pessoas criticam muitas vezes os defeitos que conhecem da Europa, inteiramente de acordo. Mas já muita gente não tem memória do que era a Europa sem a União Europeia. A Europa sem a União Europeia, para além de ser o berço da civilização, chama-se guerra. A história do século XX europeu é uma tragédia. São 2 guerras mundiais. Se voltamos apenas à prevalência dos interesses nacionais em conflito com outros interesses nacionais, regressamos ao pior da nossa memória. Portanto, eu seria, até por isso, prudente, frio, na gestão desta crise. Paulo Portas, muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 8 no dia